amigos de luz, eu sou a Bru Stamato, estou aqui junto com a Lê Assis, a gente está começando o nosso podcast dessa página maravilhosa que vocês já acompanham, o Amigos de Luz. Esse podcast, gente, está assim imperdível, o maior podcast do Brasil sobre espiritualidade, transformação, autodesenvolvimento e não podia ser diferente. A gente vai começar com um super bate-papo que vocês vão conhecer agora. A gente que está aqui no Estúdios Voz, que também é o melhor estúdio de São Paulo para gravação de podcast, de videocast, de cursos online, tá certo? Vamos chamar aqui agora a Lê para apresentar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês. Olha só, gente, que delícia! Nossa estreia com nada mais, nada menos, com Roberta Struzani, com um tema que é muito solicitado, né? Nós trabalhamos muito com mulheres, trabalhamos muito com relacionamento, eu e Bruna, e a demanda é relacionamento, como conseguir um saudável, um eficaz, um que dure, um que não fique no amor líquido, naquele relacionamento que, logo acaba. O que será que está acontecendo? E hoje o tema é polaridade. Será que você está mais yin ou yang? O que acontece quando isso está desestabilizado? Roberta, conta um pouquinho para nós. Primeiro, você é terapeuta holística e o que mais? Tudo mais. Gente, o currículo dessa mulher é incrível. É mesmo. Primeiro, gente, prazer estar aqui. Muito grata pelo convite, ainda mais de estar fazendo parte dessa estreia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Struzani. Eu trabalho dentro da terapia alternativa e sobre um viés onde nós trabalhamos o corpo, a mente e a emoção. Então, eu me graduei em fisioterapia, fiz pós-graduação em uroginoecologia, obstetrícia, mastologia, sexualidade humana. Dentro da psicologia também, a pós-graduação de sexualidade humana. E eu trabalho muito com o ventre. Então, a gente trabalha com essa metafísica, onde os órgãos, eles trazem essa questão das emoções. Eles guardam as emoções ali em memória celular. Então, quando nós manifestamos alguma doença ou alguma alteração no corpo, isso já vem de um padrão de comportamento. E, às vezes, isso, inclusive, vem da nossa ancestralidade. Então, nós não estamos em evolução humana simplesmente como indivíduo. Nós estamos em evolução humana como uma rede, como um todo. Como espécie mesmo, né? Isso. E aí nós vamos seguindo. Então, por exemplo, você honra com a tua linhagem. Eu honro com a minha. A Alê honra com a dela. E assim, em algum momento, a gente transforma o mundo num lugar melhor. Porque a gente continua perpetuando o que a minha família, a minha ancestralidade errou. E isso, apesar de parecer muito alternativo, para quem não é muito adepta disso, nós temos comprovações científicas. Deepak Chopra já dizia isso. Alguns cientistas, por exemplo, eles são especialistas em falar a respeito de órgãos que são transplantados e as pessoas começam a ter as memórias da vida. Olha só que forte daquele isso, órgão gente. antes. Por exemplo, a candidíase de repetição, né? Eu sempre oriento pacientes que chegam na clínica com essa queixa de que façam a limpeza da memória do útero, né? Porque realmente, quando é muito repetido, tem alguma coisa ali na ancestralidade. Sim, e aí isso tem tudo a ver também com a questão do yin yang, né? Porque vocês devem ver muito a respeito de como que a pessoa repete o padrão e não consegue soltar. Às vezes não é só a questão da nossa polaridade. Então, esse trabalho que vocês trazem de nós juntarmos todas essas teorias é muito interessante para o autoconhecimento, para entender, caramba, sou só eu que estou trazendo isso? Ou será que isso também já é um campo da minha família? Qual que é o caminho que eu preciso percorrer aqui para transmutar isso? Perfeito. E uma das perguntas, a gente já começou com esse assunto, isso é ótimo nesse tema, que eu ia fazer para você eu tive que fazer uma esterectomia, uma remoção total do útero, preservei os ovários, mas tive que tirar, porque depois de inúmeros problemas, eu tive um mioma que ele se tornou submucoso. Enfim, não tinha mais o que fazer, não era mais uma opção, então eu tive que fazer a remoção. Daí eu ia te perguntar, Rô, eu posso, mesmo assim, mesmo tendo feito, é uma dúvida assim que a gente também recebeu no Instagram, mesmo assim, depois da esterectomia, eu posso fazer a minha limpeza energética? Posso fazer isso? Gente, olha que alívio isso. Eu sou a maluca dos livros. Eu estudo vários livros ao mesmo tempo. Eu faço várias análises, vários artigos científicos. Uma maluca. Ainda bem que eu sou maluca, né? Ainda bem. A gente adora uma maluca. Olha que legal. Aí a gente se identifica.
mundo dos malucos. Então, olha o que eu descobri. O Deepak Chopra, ele falou assim, ele descobriu, ele estuda muito câncer, né? Então, ele percebeu que quando um órgão ele era retirado, permanecia ali, ainda fazendo o formato do útero, exatamente todas as memórias celulares. Olha só. Então, tinham as células, os elétrons ali, e eles continuavam no mesmo movimento. Menina, até me arrepiei, olha. Então, aquela coisa que o pessoal fala, ainda existe um útero energético, opá, não é só uma crença. Não, existe mesmo. Existe ali todos os átomos que estão formando ainda o útero. Não, inclusive, Rô, a ginecologista, pacientes minhas que fizeram a mesma cirurgia que você, elas sentem, por exemplo, as cólicas, continuam sintomas. Eu inclusive, eu tenho continuam sintoma que eu tudo nunca tinha tido na minha vida. Tipo assim, ó, eu fui uma pessoa que eu passei a vida toda sem uma TPM, sem nada. Eu até pedi milhões de desculpas pra mulherada, pras minhas amigas, porque eu falava assim, isso não é um pouco de mimimi, não? Nossa. Meu Deus do céu, porque eu não sentia nada, Sim. nada. E aí depois, tem um ano que eu fiz cirurgia, depois eu comecei a sentir uma TPM fortíssima. Olha só, pra vocês verem, é uma coisa que eu não tinha. Daí fui fazer aquela pesquisa toda hormonal e tudo mais, teoricamente, clinicamente, tá tudo certo. Mas energia, Sim, emoção, aquilo tudo exatamente. é o que eu sinto, não posso negar, né? Então, Isso. Por isso que nós precisamos integrar tudo. ai, gente, já Vê. quero, eu vou marcar com você, eu quero lindo. fazer. E, gente, é incrível, é muito louco. Eu não me acostumo. Eu trabalho com isso há 15 anos e toda vez que eu vejo, eu faço, meu Deus. Então, por exemplo, as mulheres menstruam durante a reconsagração, elas sentem cólicas. Tem mulheres que fazem pra me desafiar, falam assim, eu não acredito, mas eu vou fazer. Olha. E sente Você cólicas, acha que já é tipo começa. uma catarse mesmo? Muito. E aí, quando você... A necessidade do corpo humano, do corpo feminino, de se esvaziar, né? Porque nós gestamos, nós enchemos, nós guardamos, né? Nós somos um vaso. Então, a nossa necessidade de esvaziar é tamanha que nós sangramos todo mês e não morremos, né? Temos hemorragia todo mês e não morremos. Faz parte da nossa natureza se esvaziar. Não, e quando desce, dá aquele alívio, né? Nossa... Dá um alívio. Então, quando o nosso inconsciente recebe a mensagem de que nós precisamos reconsagrar, que nós precisamos limpar esse ventre, a mulher já começa a ter o sintoma. É uma coisa do campo mesmo. Então, é físico, é no campo, é emocional, é no inconsciente. Rô, Olha. e com relação a essa limpeza da memória do útero, me corrige se eu estiver errada, mas não é só com relação à nossa ancestralidade, é também com todos os nossos parceiros que nós tivemos anteriormente, tipo, normalmente eu também indico com esse objetivo, tipo, vai limpar a memória do ex, ex, né? Tipo, vai fazer uma limpeza da memória do útero, tira aí todas essas energias que ficam reverberando aí por um período. Sim. Isso é verdade? Nossa, eu tô viajando. gente, não, pelo amor de Deus. E olha, várias religiões, se você for pegar, todo mundo fala um pouquinho disso, que a gente pega, sim, a energia do outro através do sexo. Se o sexo, ele é eu posso falar o sexo aqui? Pode. Se o sexo, ele é a única coisa, é o único movimento que proporciona a criação, imagina o poder que ele não tem. Se a gente pode fecundar e nascer com o olho do bisavô, imagina o poder e a memória que isso não traz. Então, por exemplo, a gente tem uma relação sexual que a gente se sente acabada no dia seguinte. Doente, parece que passou um trator. Ou, se não, aquela que nos nutre, porque também tem o oposto. Em que a gente fica né? revigorada. Isso, né? também nos nutre. Então, na verdade, não é deixar de transar, mas é você ponderar, é você filtrar. Quem que eu permito entrar no meu templo, porque eu me valorizo. Acho que isso é super importante, né? Em tempos de aplicativo e dessa facilidade que hoje em dia as pessoas têm, a gente ter essa consciência de que tudo é energia e que isso fica reverberando no nosso corpo aí por muito tempo, né? Acho que é importante. Isso. E essa fome, né? Essa fome de sexo é a fome, a necessidade, a carência. E quando alguma coisa emocional também, um fundo emocional aí, não é puramente fisiológico, né? Sim. Ainda mais para mulher, né? Porque ainda a gente sabe que existe, né? Sim. A nossa, por exemplo, eu acho assim, a nossa necessidade fisiológica, vamos dizer, a gente ainda segura um pouco mais a onda, não é? A gente tem outras questões que interferem muito diretamente no sexo, né? Por exemplo, a escolinha dos filhos está ruim, o filho está gripado, não sei o que vai baixar a nossa libido. Isso, os homens, mas hoje eles em conseguem dia, com a diferenciar, aí, né? com o pessoal usando o chip da beleza, a O chip da mulherada beleza. também está aí quase com a mesma energia sexual que os homens. Rô, falando em mulher e homens, vamos voltar para aquele nosso tema inicial. Vamos, porque tô louca para falar muito, né? disso. O pessoal tem muito interesse nisso, realmente. Eu tenho muitas mulheres
mulheres, eu tenho muitas mulheres, ficou esquisito isso, mas eu tenho muitas pacientes mulheres que têm muita dificuldade no relacionamento hoje em dia, porque elas estão muito na polaridade masculina. E normalmente elas vão se relacionar com pessoas que estão mais na polaridade feminina. Só que quando elas vão fazer aquele crivo, porque a gente trabalha com uma questão de um crivo, que é a lei da atração, então que tipo de homem que você almeja, com quem que você quer, descreve, põe no papel como que é essa pessoa. Elas colocam, só que aí o homem que vai chegar é aquele no papel mais feminino. Por que que algumas pessoas ficam mais na polaridade yin e yang? E como a pessoa pode saber em qual polaridade que ela está? Gente, que incrível. E você falou isso, né? Tipo, a pessoa faz a lei da atração e essa lei da atração funciona demais. Tipo, uma carta. Eu já consegui atrair um homem. Ele fez a carta que escrevia eu todinha. E eu fiz uma carta que escrevia ele todinho. E nós fizemos a carta no mesmo dia. Isso é muito real. É muito incrível. Eu acredito muito plenamente real, nisso. gente. Confio total. Nossa, total. muito. Só que aí o que acontece? Que você vai atrair, não vai? Só que o que você vai atrair? O homem moralista que decreta o masculino todo cheio de regra, nananana, mas na hora de exercer, ele não exerce, porque ele tá com o masculino ferido. E tá com o feminino ferido também, né? Então, a questão não é só você curar o teu feminino, né? Você estar na polaridade feminina. Nós somos um todo. Então, vamos lá. Vamos começar do princípio. O que é o Yin Yang? O Yin Yang é uma filosofia que deriva do taoísmo, da medicina chinesa, até mesmo na filosofia hermética. Nós encontramos isso também. A gente vai falando um pouquinho para vocês entenderem. Então, vamos imaginar que no princípio, na origem de tudo, tinha uma mônada. Era um todo. O universo era um todo. E aí, esse todo, ele precisou se dividir. E aí, ele se divide na necessidade de se auto-experimentar. Entende? De experimentar a si mesmo. E aí, se inicia o primeiro arquétipo do planeta, que é o masculino e o feminino, o yin e o yang. Então, tudo existe duas polaridades da mesma natureza. Então, é tudo igual e tudo diferente. Por exemplo, o frio e o quente. Nós estamos falando de temperatura, mas intensidades diferentes. Então, tudo exerce uma polaridade. Tudo eu vou atrair na polaridade oposta para me complementar. Mas a realidade é que, quando começou como? Com a mônada. Ou seja, um todo. Então, na verdade, a busca não é pelo outro, a busca é por si mesmo. É encontrar a si mesmo no outro. Então, o caminho correto, né, que nós filosofamos por aí, primeiro estar inteiras para depois procurar o outro, é esse princípio. Então, é mais sobre a gente equilibrar a nossa própria energia para a gente poder fazer esse campo vibracional, para a gente atrair alguém também equilibrado, igual a gente, do que a gente tentar mudar a energia do outro, a polaridade do outro o tempo todo, né? Não vai dar certo. Não, mas Porque infelizmente... você é yang, né? Quando você tá... Exato, mas infelizmente é um padrão que várias vezes a gente repete. Às vezes a gente tá com a pessoa, a gente quer mudar ela. Isso, na teoria é muito fácil. Vai colocar em prática. Exatamente. É difícil. Muito complicado. Então, mas é por isso que a gente precisa dominar toda essa compreensão da teoria para conseguir se policiar e ver isso no enredo, no nosso cenário, na vida real. Então, hoje, por que existe muita mulher yang? Porque nós estamos nesse movimento de cura do universo, onde o patriarcado feriu muito o feminino, só que em contrapartida, o feminino tenta se curar fazendo o quê? Virando outro macho. Né? Se tornando yang. Falou assim, você errou comigo assim, assim, assim. Então agora eu vou fazer assim, assim, assim. E você, não, tá errado. E quais são as principais características da mulher que está muito yang? A mulher que tá muito yang, ou seja, a mulher que traz o polo mais masculino, o que é o masculino? O masculino é exercer a função. Ele se projeta para fora, até mesmo no corpo, né? Aí a genital masculina se projeta para fora. Então é a atividade. Quando a mulher, ela para de receber, de intuir, de deixar fluir, né? E aí ela começa a não ter fé. E ela fala assim, não, eu vou eu vou prever o acontecimento, eu vou fazer adiantar a isso. Isso, é falta de fé, percebe? E qual que é a principal característica do feminino? A intuição, a certeza, se sentir acolhida pelo maior, né? Pelo todo. É acreditar que vai dar certo. Então, e quando a mulher ela faz, ela não permite que o homem faça. Ela rouba esse lugar do homem.
E aí o homem sai daquele papel que também é muito importante para ele, de ser o herói, né? Então você até pode conseguir abrir aquele pote que está ali na cozinha, mas tudo bem, não tem nada demais você chegar e falar, amor, abre para mim, tá tudo bem, ele vai se sentir, tô fazendo, né? Tô protegendo, tô salvando, é importante também. Então, quando a mulher está muito na polaridade Yang, eu costumo recomendar aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque aí resgata bastante, através dos arquétipos, esse lado mais feminino, né? Que você, às vezes, se perde hoje em dia com toda essa loucura aí de competição, né? E da mulher buscando esse espaço, elas acabam realmente exercendo muito essa função no masculino. Tem também uma relação com a figura paterna e materna? Nossa, muito. Tanto do que nós começamos aqui, né, que nós nos prolongamos, que é a parte de tudo que nós trazemos na nossa memória, né? E como que você visualiza o masculino? Porque o pai e a mãe é o princípio de tudo, é o primeiro reconhecimento do mundo que você tem. Então, a figura paterna é o primeiro masculino que você visualiza e que você se baseia a partir dele. E a materna é o primeiro feminino. Então, por exemplo, quando a mulher ela começa a compreender tudo, ela começa a sofrer e ela precisa se programar, ela vai entender, olha, esse masculino aqui não tá sendo saudável para minha mãe. Ó, tá ferindo a minha mãe. Então, calma aí, que eu vou mostrar pra esse homem o que é ser homem. E aí ela vai lá e refaz o masculino. Então, é muito comum, por exemplo, por que existe tanto, né? Nós estamos nesse processo de cura e as mulheres antigamente eram muito passivas. Então, a possibilidade das mulheres hoje vir ressignificar essas mulheres passivas, mostrando pros homens como se faz, é isso que torna tantas mulheres agora yang. E também existe uma questão de entender que os homens também não estão sendo homens. Então essas mulheres vão fazer o quê? Se o homem não trabalha, a mulher vai ficar parada? E aí como é que vai acontecer o sustento nessa família? A gente nunca teve tanta mulher chefe de família que nem hoje, né? Então, Tava lendo até uma pesquisa um dia desses. E a tendência é aumentar, né? Cada vez mais. Essa mesmo a nova configuração, né? Das famílias, então as mulheres tendo que assumir realmente todos os papéis, às vezes o papel do pai em casa, né, da provedora, de tudo mais, para a gente conseguir, eu acho que muitas vezes a gente acaba até fazendo esse padrão, incorporando o Yang, tendo esse padrão todo, o Yin, e a gente nem percebe, né, porque é tanta luta ali diária, é tanta coisa que a gente tem que fazer, que quando você vê, você já está na defensiva, você já está com essa postura mais agressiva, você já está mais fechado, você nem ao menos percebe, né? E aí a gente sai colocando sempre a culpa nos outros, no universo, em Deus eu não tenho sorte, né? Eu sempre escuto isso, não tenho sorte. Então acho que também vale a gente olhar um pouco mais pra gente, pra dentro da gente, pra gente ver, antes de sair, né? Acusando do eu não tenho sorte, eu não tenho isso. Esse nosso bate-papo aqui. Costas, né? Exato, tá sendo assim, eu acho que vai ser muito válido para muita gente. Eu mesma vou mandar para várias amigas minhas. Não, com certeza. E aí, Rô, como é que eu consigo reconhecer se o parceiro está comigo, quando eu estou flertando com alguém, como que eu consigo reconhecer assim? Se ele está nesse contrabalanço ou se ele está totalmente também numa energia só? Ó, partindo para a parte da prática, é muito interessante você perceber nuances, até mesmo se você melhorou, o que antes você fazia, agora você não faz mais. É muito comum você falar assim, nossa, mas ele agiu assim? Você, não, deixa eu relevar. Não releva. Normalmente, a mulher na carência, ela vai relevar tudo. Por quê? Porque ela projeta naquele homem, não o que ela tá vendo, mas o que ela decidiu atrair para ela. Então, naquele homem, ela vai atrair, ela vai projetar que ele é exatamente aquilo. E aí, cada resposta que ele dá, que ele se encaixou, para ela já é o bastante, porque ela está desesperada em suprir esse local. Já entra no ideal, né? Isso. Mas normalmente o que acontece, assim, pegando exemplos, né, de pessoas que eu mentoro. A questão é, por exemplo, a pessoa está muito na energia masculina, o outro está muito na energia feminina. Ela que toma todas as decisões. Vai viajar para onde, vai comer aonde, vai jantar em qual lugar. É tudo ela. Se não tiver a ação dela, o outro não faz. Então, normalmente, quando o homem está com a energia mais, né, na polaridade masculina ou mais equilibrado, ele costuma ter ações, ele costuma fazer acontecer, proatividade. Ele costuma fazer acontecer e isso normalmente não acontece. Aí elas idealizam, como a Rô falou, né, porque isso acontece muito, mulheres carentes, infelizmente hoje temos muitas, então elas idealizam muito e aí vem a frustração, porque você se vê já fazendo
tudo aquilo que normalmente seria o parceiro para fazer. Só que a gente está falando aqui de parceiro, mulher e homem, eu queria saber um pouquinho das relações homoafetivas, como é que fica esse equilíbrio do yin e yang? Sim, na verdade, o yin yang, ele não é um gênero. É claro que a gente está falando do masculino e do feminino, existe essa polaridade, tanto no corpo, na mente, nas emoções, no campo, mas ele é uma energia, ele é um princípio. Então, o que você se define? Você se define uma mulher? Então, você vai entrar nesse campo de mulher. E aí, claro que você vai atrair uma polaridade oposta. O que pode acontecer, por exemplo, que eu já peguei quando eu atuava de forma clínica? Duas mulheres que são muito femininas. Eu falei assim, não é possível. Não existe isso. Sempre vai ter uma... Sempre... Tudo no universo tem os lados opostos que se atraem. Então, eu percebi que elas fazem uma dança. E aí eu fui percebendo isso com seguidores também, que é sempre uma dança. Então, enquanto um entra num polo, um outro entra no outro. Então, a mulher, quando ela quer mudar isso do yang, ela vai ter que conversar com a pessoa parceira. Porque o outro já entrou no receber. Ele só vai sendo comandado por ela. Já mudou o campo, entendeu? Você forma um padrão, né? Isso. A relação. Então, não adianta ela ficar esperando, porque ele também tá esperando. Vai ser muito demorado. E aí entra na questão do relacionamento, que é falha na comunicação, né? Um dos maiores problemas, maior demanda que a gente tem para um relacionamento saudável é a comunicação. E vamos tirar a culpa das costas da mulher? Não é só ela que tá errada. Ela já atraiu um homem yin. Então, na verdade, os dois estão disfuncionais. Então, os dois precisam se alinhar corretamente, porque senão o que vai acontecer? Ela vai começar a se curar, mas ele continua na energia yin, agora não cabem mais dois yin, e aí o relacionamento se rompe para que ela possa encontrar um yang, né? Que na verdade é yang, na verdade o pessoal se pronuncia errado. A forma correta, né? Que deriva aí da China antiga, é yang. Então, ela vai encontrar um yang, e ele vai ter que encontrar outra mulher yang também. Porque duas polaridades iguais não se repelem. Entendi. E esse movimento, assim, por exemplo, você faz isso? Você não faz essa terapia de casais? Não. Não, o que eu faço? Hoje eu tenho uma massa muito grande, uma quantidade muito grande de mulheres, né? Além de ter lá no Instagram 92 mil, ainda tem as revistas que eu escrevo, tem as mulheres que eu já acompanhava e outras redes, então não dou conta. Então, o que eu faço? Eu vou percebendo toda essa necessidade delas e vou criando produtos que eu consigo acompanhar elas num grupo. Então, hoje tem a reconsagração do ventre, tem uma inauguração que eu tô fazendo, que eu tô ansiosíssima, que é o Loba. A Loba, tô com ela anotada aqui, porque eu achei isso fantástico e sensacional. Agora, eu só queria saber assim, se eu identifiquei esse padrão no meu relacionamento, se eu falei assim, nossa, realmente, eu acho que eu e meu parceiro, a gente tá muito assim, eu tô muito na polaridade masculina e ele na feminina, dessa passividade, né? Enfim, como eu consigo começar a equilibrar um pouquinho, reverter um pouquinho? O que você indica para o casal que se identificou com isso? Vocês podem pegar, assim, coisas bem práticas. Então, por exemplo, olha, amor, eu percebi que eu tô tomando o seu lugar, né? E aí você não cabe outra se não receber. Por exemplo, se a mulher ela quer dirigir o carro, o homem falou assim, opa, beleza, porque o lugar da mulher é muito gostoso, gente. O lugar da mulher é receber, é você se tranquilizar, é você ser protegida. Quem não quer estar nesse lugar? O homem que já tem uma ferida no yin, ele vai receber. Então, vamos fazer assim, amor, como é que nós podemos mudar isso? Aonde nós estamos exercendo isso? Poxa, que nem, por exemplo, a Lê falou, eu que falo pra onde nós vamos. Não, amor, toma essa atitude. Poxa, vem, mesmo que você goste dessa parte minha, você precisa tomar essa ação. Amor, quem provê mais aqui? A mulher gosta de ser protegida, amor. Então, tenta me proteger, tenta agir de tal forma, se policia mais, porque às vezes também a gente é jogada pra essa energia. A gente tem que acatar essa energia pra gente. Porque, por exemplo, tem uma conhecida minha que estava organizando o casamento e aí um dia ela tava mega estressada. Porque, tipo assim, o parceiro... Mas nem aí pra nada. Onde é que você quer casar? Tanto faz. Qual é a cor do convite que você gosta? Tanto faz, escolhe aí. Mas e a decoração? O que é que você quer chamar? Vê aí, amor. Você que sabe. Parece que é uma coisa totalmente sua. Eu não estou aqui, eu só vou estar lá no dia, não me meto, não me interfiro nisso. E aí a gente, às vezes, acaba pegando
né, sem querer essa energia pra gente. Depois, para você sair disso, né, você tem que fazer realmente uma movimentação, porque se você deixa, vai que vai. Isso é muito comum, né? Eu uso bastante na clínica a questão dos sabotadores mentais. Isso é muito comum também nas mulheres que estão mais nessa energia, que é o sabotador controlador, né? Então, insistente o controlador. Então, normalmente, quando a pessoa tem o perfil muito controlador, ela tende a ficar mais nessa polaridade. E se ela é insistente também. Então, não existe um jeito certo, um jeito errado de fazer as coisas, eu sei o jeito certo. E as pessoas que querem controlar tudo, ela não delega. Ela não faz isso que a Rô falou, né? Isso. Deixa eu ser servida, deixa eu ser protegida, porque ela tem que estar no controle o tempo todo. Então, de repente, a pessoa chega e faz uma surpresa. Amor, olha, fiz uma viagem. Né? Isso, baixa a guarda. Marquei uma viagem pra gente. Como você marcou sem me consultar? Aí vem a energia masculina ali. Aí, gente, frustra, né? Então, a pessoa para de ter, né, iniciativas, porque toda vez que faz, leva uma cagada daquela pessoa que está mais na energia masculina. E você pode ver que a mulher, quando você pensa assim, num estereótipo da mulher que manda no homem, pensa naquelas senhoras, né? A mulher que sempre mandou no homem, ela sempre vai estar infeliz. O homem que manda na mulher, a mulher pode até ser infeliz, mas o homem está sempre feliz. Não é? Agora, a mulher que manda, a mulher que comanda, que é mandona e que o homem obedece, ela sempre vai ser uma mulher infeliz. Porque não é a natureza feminina. Então, existem várias formas de você trabalhar a sua polaridade feminina. A vaporização do útero, a reconsagração do ventre, você fazer uma meditação, uma dança. Mas qual que é o princípio de tudo? Porque você pode não gostar dessas coisas e tá tudo bem, né? Qual que é o princípio de tudo? É a consciência. Quando você sai da consciência, é quando você entra no controle. Se você deixa acontecer, se você deixa as coisas fluírem, se você dá tempo, você começa a perceber as coisas. E aí sim, a coisa vai fluindo naturalmente. Agora a gente tá no todo controle. Não tem nenhum momento em que você fica em silêncio com você mesma. Até na hora de dormir, você tá no celular, até bater o sono. Mentes inquietas, né? O ciclo circadiano, por exemplo, que é o taoísmo e o yin yang, parte desse princípio. Eles ficavam muito tempo ociosos, Eu amo Tao, amo. Eles ficavam muito tempo ociosos. Então, eles tinham tempo de ver a natureza. E eu, desde sempre, trago isso pra mim, que a natureza, ela traz toda a sabedoria que nós precisamos. Exatamente. Porque ser orientado por outro humano também é falho. Mas, ó, o Ho'oponopono, que a gente está com um livro aqui da Pensamento, que é a nossa parceira, ele também fala disso. Ela explica como, principalmente, os anciãos havaianos têm essa coisa da contemplação. A contemplação, para eles, é uma parte indispensável do dia a dia, da rotina. Eles ensinam isso para a criança. Ah, mas o que eu vou fazer agora? Nada, você vai contemplar. Silêncio. Isso, a gente não 5 se permite minutinhos. hoje em dia. A gente não consegue. Né? A gente não consegue ficar em silêncio. Isso. É uma coisa simples e parte daí. Começa por aí. Quando você começar a fazer isso... O conceito é simples, mas a aplicação hoje em dia tá, né? Tá difícil. Mas conseguir fazer isso, nem que seja na hora do banho, né? 5 minutinhos, você põe lá, presta atenção na água, presta atenção no que você tá fazendo. A gente faz tudo muito no automático, né? Então, trabalhar o mindfulness, a presença, né? O aqui e agora, trabalha, inclusive, para que nós sejamos mais criativos, até deu uma suspirada profunda agora aqui. Porque é isso, gente, né? É que parece fácil, mas não é não. Você vai começar a se observar, você vai ver, nossa, como eu comando. Por exemplo, ai, amor, então dirige você, vai, eu vou deixar você entrar no seu yang. Amor, mas calma aí, vai devagar. Amor, ó o radar. Não, e é legal a gente abordar isso, porque a gente não tá falando aqui, tá, gente, de feminismo e de machismo, porque, né, a gente sabe que a militância também tá forte hoje em dia. Então, pra gente deixar bem claro, a gente tá falando em polaridade, em energia mesmo, né? Eu vou dizer por mim, tá, gente? Vou dizer por mim, quem me acompanha sabe, né, que eu sou feminista mesmo, ativista, bato na tecla, mas isso é uma coisa muito importante, a gente tem que deixar bem pontuado, bem claro aqui, porque eu, por exemplo, eu trabalho fora, eu faço 1 milhão de coisas, eu faço várias coisas, meu marido trabalha de casa. Então, assim, eu sempre tive isso também, de ficar o tempo inteiro no WhatsApp dando comandos.
Faça isso, faça aquilo outro. Você já viu isso? Você já viu aquilo outro? Você já viu? Eu e a Bruna somos tão parecidas, gente. É incrível. Aí a gente passa o tempo todo, a gente não tá em casa, mas a gente tá comandando de fora. Você tá ali no negócio. Aí eu mando no grupo da família. Ei, olha só, atividade de hoje. Vocês já fizeram isso. E outro dia você não é vista como chata e repetitiva? Não, e outra coisa, é cansativo pra mim, é cansativo pra caramba. Então, outro dia, eu tive que falar assim, gente, eles precisam aprender a viver um pouco. Confia, solta. A sobreviver um pouco, se não der certo, não deu. Chegando em casa eu falo, olha, não ficou legal e tal. Mas eu preciso deixar eles fazerem um pouco também. Isso. Eles decidirem, eles fazerem um pouco sem mim, né? Ele é autoridade em casa também. Então, tipo assim, ele também precisa saber o que fazer e tal. Porque senão a gente entra nessa... a gente pega, né? A gente veste isso e você não tira mais. E aí ele só vai espalhando em todos os setores da sua vida. No trabalho você tá assim... né? Nas amizades você tá assim, porque olha, você não me ligou, mas olha, isso, aquilo, e aí você fica cobrando o tempo inteiro, e é uma coisa extremamente exaustiva. É exaustivo pra você e pros outros. E esse negócio assim, não, porque eu tenho que deixar a comida pronta, porque isso, porque aquilo, não. Então, hoje em dia eu chego em casa e falo assim, tem, legal, não tem, eu me arrumo. Mas é uma coisa de você também se liberar um pouco, você deixa o outro um pouco em paz, você também se libera um pouco. Rô, você sabe que isso que a Bruna está falando aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, né? Eu tenho muito, né? Me identifiquei super aqui na fala da Bruna. Mais uma coisa para eu ver que, nossa, até nisso nós somos iguais, amiga, não estou acreditando. Não é à toa acreditar nessa parceria aí aqui há alguns anos. Mas olha só, eu tenho muito, né? A polaridade yang, muito, 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 né? Absurdamente. E sempre fui criticada por conta disso, porque acaba sendo muito mandona, né? Então, por exemplo, na academia eu tenho o apelido de diretora, porque eu estou sempre lá fazendo as coisas. Em todos os lugares, até falei para os meus parceiros, gente, não dá para mim, porque se eu pego a liderança, eu pego na hora. Só que eu fiz uma limpeza da memória do útero. Não é limpeza da memória do útero, eu fiz ovoterapia. Inclusive com a Caroline, que é guardiã do ventre, que é minha filha, que é psicóloga. Mas eu fiquei extremamente sensível. E fiquei muito na polaridade feminina nos próximos 15, 20 dias. E aquilo me incomodou absurdamente. Então eu virava para minha filha e falava, me devolve, eu quero meu lado masculino. Cadê minha força? Não estou suportando ficar nessa energia feminina. Mas você sabe que depois passou e foi reverberando, e hoje, a minha pergunta vai, o relacionamento ele vai mudando então, né? Porque hoje, por exemplo, meu marido está total na polaridade que é a dele mesmo, né? E eu estou na minha, feminina, recebendo, e tô adorando isso, né? Porque eu recebo todas as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, eu aceito. Na hora que eu vejo que eu vou lá e falo, tipo, nossa, teria que ser do meu jeito. Eu vejo que eu tô na controladora, tipo, não, que eu vejo muito, não como o Yang, né? Eu vejo mais nessa parte do sabotador. Nossa, eu tô controlando. Aí eu paro e falo, não, tá bom, deixa ele fazer, deixa ele escolher. Aí eu me faço pequena e pergunto para ele, isso não tem nada a ver, as feministas me perdoem, não tem a ver com feminismo, não gente. A gente pode não batalhar também relacionamento abusivo, não é nada disso. Tudo, exatamente. Eu só busco fazer esse relacionamento de 28 anos dar certo. É permitir que a energia nesse momento flua. Eu baixo a guarda e deixo ele fazer o papel dele. E aí ele vira lobo, aí ele vira o herói, ele vira aí vem aquela vitalidade, aquela coisa, ele se sente gostoso, importante, né? Por quê? Porque eu sou a mulher que sai, eu sou a mulher que trabalha, eu sou a mulher que faz, e não que ele não trabalhe, ele trabalha e trabalha muito, só que o trabalho dele é home office. Então, para as pessoas que olham de fora, ai, coitada da Alessandra, ela fica na clínica até as 22. Cara, ele além de trabalhar, ele faz todas as coisas das crianças que não são mais crianças, né? Mas da casa, de tudo, né? Tipo, vai, volta, faz uma série de coisas, que é toda a dinâmica que hoje muitas mulheres têm que fazer no seu dia a dia. Então, tá equilibrado, mas tá equilibrado de uma forma leve. Isso. Né? Olha, não tem problema nessa polaridade. Não, e olha, trouxe bem pra prática, gente, como quando a Yang, porque é o masculino que tá mais forte, né? Então, o masculino vai comandar aqui. Então, quando a Lê tava no masculino e ela tava comandando e ela mudou, ele naturalmente se tornou mais homem. E isso muda até a libido.
Por quê? Porque como é que eu vou admirar um homem fêmea, né? Claro, Sendo que total. eu sou uma hétero. disfuncional, fica É isso. disfuncional. Isso. Se eu sou hétero e eu quero um macho, eu preciso que ele exerça o masculino, né? Então, aí, nossa, isso me dá apetite. Mas olha que interessante. Eu considero que a teoria do caos ela é o princípio de tudo. Por isso que saiu do patriarcado pro feminismo muito forte, né? E dolorido. Extremismo, né? Pro extremismo. E agora vai entrando no equilíbrio. Então, você precisou entrar nesses 20 dias de um feminino e falar assim, meu Deus, tá doendo. Né? Muito. Como dói. Dói mesmo. Dói porque o feminino, qual que é a Gente. grande ferramenta do feminino? Falam que mulher é fraca? Eu quero ver você entrar no seu mundo avernal, mergulhar lá dentro e sair de lá e voltar firme e forte. Nossa, Então, dói. olhar para as nossas dores é muito mais dolorido do que jogar debaixo do tapete, né? Então, por que a mulher entra no yang? Por que a mulher entra nessa energia masculina? Porque olhar para o feminino dói demais. Ela olhar pra mãe que foi traída, pra mãe que baixou a cabeça, né? Ela olhar que todas as mulheres da sua família foram fracas. E aonde que eu vou me estruturar nesse feminino? Como é que eu vou me basear nesse feminino, sendo que eu não quero sofrer? Então, dói muito. E por isso que essa mulher se torna yang. Então, o que ela precisa curar é justamente o feminino. E o que é o feminino? É você sentir. É você acreditar e ter fé que você olhando para as tuas feridas, que você encarando elas de frente, você vai ser forte o suficiente para resolver isso e voltar ainda mais forte. E vocês sabem que as minhas leitoras, eu tenho muito assim, essa dicotomia, vamos dizer assim, essa dualidade. Eu tenho muito esses extremos nas minhas leitoras. É a mulher que não se sente digna de amor de jeito nenhum, então ela está sempre nessa posição de pedinte, de mendiga afetiva. Ela está sempre atrás de qualquer migalhazinha, qualquer bom dia no WhatsApp, qualquer coisa, ela transforma aquilo, ela pega um mínimo olhar e ela transforma aquilo no que ela gostaria que fosse. E o outro extremo é exatamente com essa energia tão masculina de dizer assim, não quero mais relacionamento para minha vida. Verdade. Relacionamento só me levou pro buraco, só me levou para baixo, nunca construí nada, não quero mais, não vou aceitar. E eu digo, gente, pera, vamos respirar um pouco, vamos tentar equilibrar isso aí, né? E é uma coisa com a gente mesmo. É você equilibrar a sua energia, você saber o que você quer, a pessoa que você é, esse autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo, né? A gente bate tanto na tecla aqui no podcast também. Para você saber o seu equilíbrio, para você não receber nem menos do que você sabe que você vale, né? E nem viver esperando e mendigando por algo que você sabe que não vai vir, porque a outra pessoa ela também não pode, né, preencher tudo que a gente quer, né? Essa projeção em cima do outro só vai levar a gente para frustração total. Então, mulherada, fica a dica aí, tá? Da gente prestar atenção também na nossa polaridade, né? Na energia que a gente tá. Mas eu acho que essa mulher que foi muito ferida, ela tende também a fazer esse movimento de polaridade dentro dela. Então, ela passa de um polo ao outro extremista dentro dela, para que ela possa se blindar, esteja nesse momento de casulo. Uma blindagem total. Isso, mas para poder resolver isso dentro dela. Porque se ela não faz esse extremo, ela vai acabar caindo de novo, porque ela sabe que as feridas são profundas. Então ela se fecha, ela se vinga, ela se rebela com o mundo para que ela possa, então, ter essa blindagem, entrar nesse momento de transmutação, de resolver, pronto, agora eu posso sair desse casulo e me permitir tentar de novo. Exato, e muito do que você traz também de ressignificar, né? E perdoar o que passou e honrar a sua própria história e falar assim, me desculpa, a gente com a gente mesmo, que às vezes o auto-perdão é o mais difícil, né? Ho'oponopono para si mesmo. Né? Mas a gente perdoa todo mundo, a gente releva todo mundo, mas a gente não. A gente pode ser o nosso pior carrasco. Então, assim, também vem muito disso, de você ressignificar e falar assim, como eu deixei que aquela pessoa fizesse tudo isso comigo. Mas, poxa, eu não tinha o nível de consciência naquela época que eu tenho hoje. Então, sabe, me perdoa, me desculpa, a gente está aqui para evoluir, para aprender. Não é porque uma pessoa me magoou e me fez isso comigo que todas as outras do mundo também vão fazer, né? Porque eu também acho que a nossa vida, na verdade, é uma grande busca pelo equilíbrio, né? Porque se a gente não tiver, eu acho que se tiver só um, né, muito forte ou só o outro lado, a gente não vai ver bem. Sim, uma das leis do hermetismo que também fala a respeito de yin yang, né? Também fala dessas polaridades, é o espelhamento. Então, tudo que é em cima é embaixo. Até essa origem dessa
mônada que se desvincula para formar dois, acontece no nosso princípio de origem, que é a meiose, né? Então, nós fazemos o quê? Nós pegamos uma célula, quando nós somos fecundados lá no óvulo, implantou no endométrio, nós dividimos a célula e se divide em dois. Então, é sempre essa questão do dual, né? Nós buscarmos, nenhum é melhor que nenhum. Então, é o amor no princípio de tudo. É nós amarmos a nós mesmas, nós amarmos o outro, o Ho'oponopono é maravilhoso. E aí, é muito interessante nós pensarmos também, eu há muito tempo atrás, eu falava de mulher inamorável. Então, todo mundo quer alguém, mas por que não pode ficar sozinho também? Né? Então, existem os dois caminhos do meio. Se você não quero mais ninguém, não, só me ferrei na vida, é muito dolorido, não quero mais, tá errado. E se você quer demais, também tá errado. Tá, então porque você se abandona, né? Tudo o tempo todo o equilíbrio. Deixa acontecer naturalmente. Pode ser que você fique muito feliz estando a vida inteira sozinha. Ou pode ser que você seja muito feliz se você deixar fluir e deixar que o universo conspire a seu favor de trazer a pessoa certa. Mas deixa acontecer. Fazer o efeito Zenão, né? Acredita, joga pro universo. Solta, né? que Deixa vai. acontecer. Rô, você tem algum exercício para deixar para as mulheres, né? Para as pessoas que precisam? Eu tô com isso aqui anotado, conseguir, por exemplo, equilibrar essa energia, ou algumas indicações de livros, fora os cursos que você já tem, que depois a gente vai deixar direitinho aqui, a sua página e tudo mais. Não dá tempo pra gente fazer nada agora, né? Porque as coisas que eu tenho, um pouco... Quanto tempo nós temos agora? 5 minutinhos. Ah, não. Então, por exemplo, a gente tem respiração ovariana. Lá no meu Instagram, eu fiz uma live inteira de respiração ovariana. Tem muitas dinâmicas onde a gente solta a raiva, porque o Yang vem muito da raiva. Então, tem várias dinâmicas. O Lobas, por exemplo, que é o que eu vou começar, que eu vou estrear agora, ele também traz essas dinâmicas. Esse do Lobas é online? Já indiquei. Que é uma energia maravilhosa, né? Isso para aumentar a nossa libido mesmo, essa energia sexual que tem dentro da gente. Isso. Né? Porque energia sexual é a energia criadora do universo. Isso. Tá, gente? Não é que você vai sair que nem louco por aí no Tinder. Mas é uma energia criadora, uma energia vital, potente, né? Fortíssima, né? Vital. Isso. E eu parto desse princípio que o sexo é a origem de tudo. A gente pode disfarçar tudo na vida. Mas o sexo não. O sexo não tem como você falar assim, eu sou boa, viu? Ó, faço isso. Não tem como. Ou você faz ou você não faz. Né? E na hora, lá na cama, você vai ver se tá bem ou não. Tipo, às vezes você acha que perdoou a pessoa, né? O seu marido. E aí, na hora que ele se enrosca ali, você fala assim... Vem à tona, né? Então, também traz as nossas energias todas à tona. Mas aí, se você tivesse alguma coisa, então a gente procura no seu Instagram. Lá você tem essas vivências, alguma coisa que é nossa, divulgar. Que a gente pode fazer em casa, com a gente mesmo. Isso, tem bastante vivência, tem bastante matéria. Não, esse da Loba eu quero. Eu tô com ele anotado aqui. Eu falei, gente, eu quero. Eu quero fazer a reconsagração do ventre também. Vai fazer tudo, amiga. Você tem que fazer todos A gente pode, inclusive, fazer isso e a gente mostra mesmo, passo a passo, as etapas. Isso. A gente faz como se fosse um diáriozinho virtual. A gente pode fazer igual a gente vai fazer com a constelação. Vamos lá no consultório da Rô filmar. Vamos, é maravilhoso, vou amar. É bizarro, fiz um com ela. Nossa, gente, a Sandra me falou aqui. Ui. Eu fiz um ótimo. Rô, vamos fazer o nosso bate-volta? Opa! Então vamos lá. Conta pra gente a sua maior realização. Eu acho que foi eu conseguir chegar no auge da onde eu queria como Yan, né, que é essa realização, a mulher, ela precisa ter um pouco de Yan para poder chegar onde nós chegamos, né, mas também conseguir chegar num auge a ponto de eu conseguir realizar o meu Yin, que é poder morar no meio do mato, poder acompanhar o ciclo. Então, hoje eu consigo exercer a profissão de forma online, né? Então, eu tô com o meu Yin bem equilibrado, mas eu também consigo honrar o meu Yin estando no meio da natureza, poder proporcionar isso para os meus filhos. Ai, que maravilhoso. Muito solitária, loba solitária ali. Eu, meus filhos no meio da natureza, vendo o luar, os pássaros. Então, nossa, isso pra mim acho que é a maior realização. Para de falar, senão a Carol vai mudar lá pra você. A minha filha é totalmente assim, né? O TCC dela foi totalmente Mulheres que Correm com os Lobos, o Guardiã do Vento também. Daqui a pouco ela pega a mala e vai lá pra sua casa pra ficar abraçando a árvore. Uma frase preferida. Uma frase que pra mim fez todo sentido é antes feito que perfeito, porque eu tenho TDAH, né? Então essa coisa de ser perfeito não rola pra mim, mas eu quero abraçar o mundo. Então, quando eu entendi que não fica assim, só vai.
né? E vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, nossa, pra mim, isso mudou a minha vida. Antes feito que perfeito. Vai e faz. Perfeito. Um medo. Medo. A maternidade é uma ferida. É muito difícil eu dar conta de toda a vida que eu fiz e ser mãe solteira e colocar sobre os meus filhos os meus valores. Então, conseguir dar conta de tudo, eu não consigo fazer no cenário que a sociedade me impõe. Então, na maternidade, eu vivencio tudo que eu ensino para vocês. É onde é o meu grande desafio, de eu entender que os meus filhos vão ter a mãe que eu sou, os valores que eu tenho. E eu tô sempre presente com eles. Eu tenho que trabalhar junto com eles ali do lado. Mas eu não consigo exercer esse mesmo cenário. Então, acho que o meu medo tá aí. Conseguir me manter focada em exercer os meus valores com eles e não deixar que a sociedade me reprima. Certo. E um desejo não realizado ainda. Nossa. Ai, eu acho que o mundo tá chegando aonde eu queria. Eu sinto uma necessidade. Eu tenho muito amor, gente. Eu tenho um amor incondicional, assim, que eu não vejo em todo mundo. Isso às vezes me machuca, né? Mas eu acho que isso é a luz que grita dentro de mim, que faz eu chegar onde eu cheguei e de forma pioneira, né? Porque hoje eu tô vendo todo mundo alcançar isso, mas quando eu comecei foi muito dolorido. Né? Há 15 anos atrás não era desse jeito. Só que hoje eu vejo um movimento, apesar de agressivo, eu vejo que uma coisa que eu achei que eu não fosse ver, que é o mundo se corrigindo. Quando eu vou lá no começo, eu falava assim, nossa, eu queria muito que o mundo se corrigisse. Mas eu imaginava que os meus filhos, os meus netos iriam ver isso. Agora tá muito caótico, mas eu vejo esse movimento da cura, sabe? Então eu acho que tá muito mais próximo do que eu imaginei que iria estar. E eu quero ver isso, eu quero ver mulher unida. Eu quero que todas as mulheres entendam que nós não somos concorrentes. Eu quero que a gente seja de verdade, sabe? Por exemplo, eu quero poder chegar no meu Instagram, porque eu ainda tenho que me policiar, viu? Eu não faço tudo o que eu sei que eu posso fazer. A gente sabe. Porque permite, existe né? muito hater, né? Sim. Então a gente tem que se balançar, a gente tem que se policiar, né? Mas eu quero chegar pro meu público e falar assim sem medo. Eu quero poder mostrar todas as minhas fragilidades. E eu ainda não posso, porque elas não estão prontas para isso. É verdade. Maravilhosa. Muito obrigada, Rô. Eu amei, né? eu amei de paixão. Obrigada, Rô. Vamos fazer Obrigada aqui o mesmo. nosso grito de guerra, não, o nosso grito de glória. Com certeza, de glória. De glória. De atualiza. Vamos, bota a mão tudo. aqui. Vamos lá. Atualiza. Atualiza o universo! Obrigada, gente. A gente que tá aqui no Estúdios Voz, que recebeu a gente nessa parceria fantástica, tá? Rô, você também vai ganhar um super presente, que é o melhor colágeno do Brasil. Nossa, da nossa adoro. parceiraça, nossa Noasis. Ele é o único 8 em 1 do mercado. E você vai ver que ele não só melhora a sua pele, mas ele melhora o seu cabelo e a sua disposição, tá? Também tem um Pillow Mist aqui dentro, que você vai amar pra jogar no seu travesseirinho antes de você dormir. Gente, é um Pra presente ter personalizado, noites- exatamente o que eu precisava. Noites de sono Exatamente. maravilhosas, tá? Então, Ai, que olha, lindo, muito amei. obrigada Nossa. mesmo. Só gratidão, amiga. Obrigada pra gente estar junto aí. Rô, Gente, tu muito também sucesso tem pra mais esse vocês. presente pra Ai, você, que da lindo. Ai, editora amo. Pensamento, Ho'oponopono, que todo mundo sabe que a gente adora, né? Essa oração havaiana, canção original Ho'oponopono, coloca no banho. A gente estava falando aqui sobre aquele momento de presença. Coloca lá, canção original Ho'oponopono, deixa a água vir, fluir e vai pensando nessa limpeza de todos os seus ancestrais, desse perdão. Não, esse livro é Ho'oponopono fantástico. vida. Esse livro Gente, é fantástico. É fantástico. Teve uma Pra você funcionária também. minha, muita gratidão, gente. Teve uma funcionária minha que falava assim, não, o Ho'oponopono é muito clichê. Eu falei assim, amiga, faz. Só você faça. vai sentar aqui e você vai fazer. Porque, gente, o Ho'oponopono é incrível. É vida. Funcional. É liberação Obrigada, do perdão. gente. Nossa, muita gratidão. Obrigada. Gratidão, Sucesso. obrigada.